O que você precisa saber sobre intubação, sobre tubo endotraqueal, se você já dá plantão no hospital ou vai começar a assumir seus primeiros plantões sozinhos como fisioterapeuta. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Meu nome é Tamires Jeremias, eu sou fisioterapeuta e eu ensino fisioterapeutas a conseguirem dominar a ventilação mecânica, a intubação, independente da tua experiência ou não. Então, se você quer receber mais vídeos sobre ventilação mecânica, já clica aqui e se inscreve no meu canal para você acompanhar tudo. A verdade é que para a gente entender a ventilação mecânica, a gente precisa entender o tubo endotraqueal, porque afinal é através do tubo endotraqueal que o nosso paciente recebe o suporte do ventilador mecânico, recebe o suporte à via aérea positiva que vem da ventilação. E existem algumas coisas do próprio tubo que são importantes para a nossa prática clínica. Então, quem realiza a intubação é o médico. O paciente ele pode ser realizado através de uma máscara laríngea ou do tubo endotraqueal. E é importante a gente lembrar que o tubo endotraqueal ele é invasivo. Então, ele invade o corpo do paciente, por isso ele é um procedimento invasivo. E o tubo ele tem algumas partes que trazem resolução na nossa prática clínica. A primeira parte que a gente tem no tubo é essa parte aqui, ó, que é o conector. Esse conector é onde ele vai ser conectado ao filtro e ao ventilador mecânico do seu paciente. Então é importante que a gente sempre conecte esta parte. Outra coisa importante do tubo que você, fisioterapeuta, precisa saber, assim como a nossa roupa que tem PMG, dependendo da tua estatura, o tubo endotraqueal também tem números, como se fosse o PMG, que são números dependendo da anatomia do nosso paciente. Então, pacientes mais longilíneos, pacientes que têm mais condições adiposas nessa região do pescoço, a gente tem esses números. Esse número a gente consegue ver aqui, ó, ou num tubo 8, um tubo 7,5, um tubo 7, em que o médico escolhe a depender da condição anatômica do paciente. Então, se é um paciente que tem um pescoço mais longilíneo, um paciente que tem mais tecido adiposo nessa região aqui da cervical, o médico vai escolher avaliando essa condição anatômica para garantir que o que você coloque no ventilador mecânico de fato chegue para os pulmões do paciente da melhor maneira. Então, a gente consegue ver sempre a numeração. É importante, inclusive, que a numeração você coloque em prontuário. Então, paciente intubado com tubo número 8, por exemplo. Outro ponto importante do tubo é a chamada rima labial. É a posição que o tubo fica aqui na parte da face do nosso paciente, do lábio, por isso labial, em que a gente anota esse número para verificarmos se o tubo está bem posicionado ou não. Quando o médico intuba o paciente, a gente precisa garantir que os dois pulmões sejam ventilados de forma homogênea, que o ar chegue igual para os dois pulmões. E uma das maneiras da gente garantir isso é verificando a rima labial, verificando se ele está bem posicionado. Então, a gente consegue ver que existem esses tracinhos, ó, esses números 20, 22, 24, 26, que é a rima labial. Uma vez que a rima labial fica aqui, ó, fixado, né, o tubo do seu paciente bem posicionado, a gente também anota em prontuário. Então, paciente com tubo 8, na rima labial, por exemplo, 22. Porque toda vez que você for atender o paciente, você precisa verificar se ele está nessa rima. Se o paciente não tiver na rima ideal, que comprove que aquele tubo está bem posicionado, você precisa ou tracionar acima essa rima labial, posicionar melhor o tubo, ou às vezes também introduzir o tubo, para sempre garantir que ele fique num número que garanta que o pulmão do paciente seja ventilado da maneira correta. Então, olha quantas informações o próprio tubo endotraqueal nos traz, que trazem resolução na sua prática clínica. Então, a gente consegue ver que existem esses tracinhos, ó, esses números 20, 22, 24, 26, que é a rima labial. Uma vez que a rima labial fica aqui, ó, fixado, né, o tubo do seu paciente bem posicionado, a gente também anota em prontuário. Então, paciente com tubo 8, na rima labial, por exemplo, 22. Porque toda vez que você for atender o paciente,
você precisa verificar se ele está nessa rima. Se o paciente não tiver na rima ideal, que comprove que aquele tubo está bem posicionado, você precisa ou tracionar acima essa rima labial, posicionar melhor o tubo, ou às vezes também introduzir o tubo, para sempre garantir que ele fique num número que garanta que o pulmão do paciente seja ventilado da maneira correta. Então, olha quantas informações o próprio tubo endotraqueal nos traz, que trazem resolução na sua prática clínica. Outro ponto importante do tubo que você, físio, precisa saber se você quer trabalhar ou já dar os seus plantões é o balonete do cuff. Então, a gente tem esse balonete em que a gente acopla aqui nessa peça, ó, aqui a gente acopla o cuffômetro e a gente mensura a pressão do cuff, que é essa parte aqui do nosso tubo. O cuff, ele veda a via aérea para que o ar chegue corretamente nos pulmões através da ventilação mecânica. Quando esse cuff aqui, ó, essa região, ele tá hiperinsuflado com os nossos pacientes, ele pressiona a traqueia, ele leva à lesão traqueal, a isquemia e a lesão. Em contrapartida, se esse cuff ele tá pouquinho, ele não tá com uma pressão ideal, ele vaza o ar e o paciente não é bem ventilado. Então a gente mensura através desse balonete o cuffômetro, avalia diariamente nos nossos atendimentos, mantendo uma pressão ideal de cuff de 20 a 30 centímetros para que a gente maneje da melhor maneira o ventilador mecânico. Outro ponto importante é que existe essa linha azul, ó, se você for observar, no tubo endotraqueal. Essa linha azul é uma linha radiopaca, que quando o seu paciente faz um exame de raio-x, essa linha é absorvida através do raio-x e a gente consegue ver no exame. Então, a maneira que a gente avalia, além da rima labial, se o paciente está bem posicionado ou não com o tubo, é pelo raio-x. Isso só é possível porque o nosso tubo endotraqueal tem um material radiopaco, que permite que a gente enxergue isso no raio-x do nosso paciente. Tá gostando desse conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like aqui, ó, para que mais pessoas consigam aprender isso e mudar a vida dos pacientes delas, e também mais conteúdos de ventilação mecânica cheguem aí no seu canal, aí no seu perfil do YouTube, combinado? Então é isso, físio. Hoje você aprendeu pontos importantes do tubo endotraqueal que fazem total diferença enquanto você ventila os pacientes no ventilador mecânico. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você quer ser um fisioterapeuta que domina o ventilador mecânico. Um grande beijo e até a próxima!